dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois de semanas turbulentas, temos uma pausa no mercado de ações aqui do Brasil com um recesso de Natal hoje e amanhã. As negociações vão ser retomadas na quinta-feira. Essa turbulência foi vista, por exemplo, ontem, quando o dólar voltou a enfrentar uma forte alta e encerrou o dia cotado aos R$ 6,18. O Banco Central tenta conter essa disparada da moeda americana e anunciou que vai fazer um leilão à vista de até 3 bilhões de dólares na quinta-feira, em meio ao temor dos investidores com as contas públicas do governo federal. E as bolsas da Europa, que tiveram operações nesta véspera de Natal, encerraram a sessão encurtada com ganhos. Isso enquanto investidores retomam as expectativas de que o Federal Reserve siga com um ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos no próximo ano. E em conversa hoje mais cedo ao CNN Money, o colunista Gilvan Bueno destacou que o governo Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o Banco Central e também o Congresso têm comunicações diferentes. Segundo ele, Haddad ganha ao conseguir capturar diferentes cenários, chegando em uma congruência na economia. Vamos ver. Nos últimos 12 meses, o que nós presenciamos na fala do Haddad? Primeiro, ele falava em orçamento zero, isso foi muito bem recebido pelo mercado, acalmou. Depois ele falava de entender os números, sempre conversando, falando, trazendo ali as suas perspectivas. E se a gente coloca todos os atores econômicos e políticos que tomam decisões no país, a gente chega a uma conclusão, que o governo federal tem uma comunicação, o ministro tem uma comunicação, o Banco Central tem comunicação, Senado e Congresso têm outra comunicação. Eles não são congruentes, eles não estão muito em linha com seus pensamentos, o que causa ali uma questão seguinte, olha, por mais que eu tenha um presidente que fale em aumento dos gastos, em atacar o Banco Central, em fazer algumas ponderações, eu tenho um Banco Central autônomo que procura proteger a moeda. Da mesma forma que eu falo sobre a economia, juros, eu tenho um presidente aqui, um ministro me falando de orçamento zero, tentar controlar os gastos. Ele fez uma ótima citação essa semana sobre, olha, alguém tem que ceder, eu tenho um cara que ganha muito, eu tenho um cara que ganha pouco, alguém tem que ceder nesse cenário. As ações da American Airlines, a maior companhia aérea do mundo, caíram 3% antes da abertura das bolsas dos Estados Unidos hoje. Esse efeito negativo nas ações da empresa acontece depois da suspensão de todos os voos previstos devido a um problema técnico nesta terça-feira, isso segundo um porta-voz da empresa. A American Airlines estima uma movimentação de 12,7 milhões de passageiros entre os dias 18 de dezembro e 6 de janeiro. São cerca de 635 mil pessoas por dia. Cerca de uma hora depois do anúncio, a empresa afirmou que o problema estava resolvido e os aviões poderiam retornar à circulação após a autorização. Eu vou embora, mas eu volto com o CNN Mercado às 14h55 e você fica agora com o Bastidores CNN. Até breve.